Shalom, que a prosperidade, a paz, a inteireza, a saúde, a segurança esteja sobre sua vida. Você, meu irmão, que tem nos acompanhado pelo canal Em Verdade. Hoje nós estamos abrindo uma nova visão de um estudo trazendo as verdades da Torá. Porque queremos que você seja também abençoado nas práticas dessas verdades. Eu sei que no conceito dos gentios, quando falamos de Torá, quando se traduz por lei, se vê um peso, se vê uma estrutura dura, né? E as pessoas pensam que muitas vezes Deus tem sido, no passado, na época de Moshe, de uma maneira perversa, né? Levando as pessoas à morte. E a gente ouve muito falar sobre isso, mas eu quero mostrar para você uma realidade que é bem diferente do que é dito e ensinado por aí. Na verdade, a Torá ela vem para nos dar vida, a Torá ela vem para nos trazer conforto, uma vida plena sobre essa terra. Agora, é lógico, para desobediências existem punições. E todas as nações têm isso em suas leis. Leis que em muitas nações, inclusive, a pena de morte sim para desobediências, para infrações. Nós tivemos um caso de um brasileiro que estava traficando drogas e foi pego em uma determinada nação que foi condenado à morte. Nós sabemos que tem nações dentro dos próprios Estados Unidos, que existem estados que ali tem pena de morte, outros não, mas a lei ela está ali para assegurar a paz entre as pessoas, trazendo vida, trazendo segurança, e a lei é boa. Paulo, um rabino, Shaul, ele deixa bem claro que a Torá ela é espiritual e a Torá ela é santa. E eu quero dizer para você que sim, a Torá tem as partes daqueles que obedecem, recebem bênçãos. E eu sei que nessa vida as pessoas estão hoje procurando trazer soluções para seus problemas. Corre em toda a vida, buscando prosperidade, buscando uma vida com condições. Muitos estão procurando sobreviver. E eu quero dizer para você, Deus não quer que você sobreviva, Deus quer que você viva. E é por isso que o Eterno vem nos dando essas instruções. Torá significa instrução, é uma instrução de um pai. Na nossa casa, eu como pai, eu tenho instruções dentro da minha casa. E há instruções mais severas e existem outras instruções mais brandas, posso dizer assim. Tudo depende daquilo que vai ser o peso das informações, daquilo que pode trazer um prejuízo maior, daquilo que é um prejuízo menor, vamos dizer assim. Então, é lógico que determinadas instruções para o jovem de hoje, o jovem quer, às vezes, sair de casa, ir para uma festa, voltar super tarde, e, na realidade, o pai, muitas vezes, dá instrução de horário de chegada. Para ele, muitas vezes, isso é como se estivesse cortando liberdade, mas nós sabemos que o mundo violento que está aí hoje, nós procuramos fazer isso pela segurança dos nossos filhos, e isso é um bem que estamos fazendo a eles. Mas, ao mesmo tempo, aquele que está recebendo pode pensar que, na realidade, isso vem para o mal e não é o mal, porque tudo depende do ponto de visão que está sendo visto. Existem aqueles que vivem numa casa em que o pai é mais liberal, solto, e olha para aquele jovem que tem um pai que ali se preocupa com a sua segurança, a sua integridade, e coloca essas normas, e aí ele vai dizer, na tua casa as coisas são muito pesadas, são difíceis. Mas olha, quem ama, cuida. E é por isso que podemos dizer que Deus é amor, porque Ele colocou regras, porque Ele nos amou, e aí essas regras vêm para o nosso próprio benefício. E é muito interessante, nós queremos ter uma vida boa, queremos ter uma vida longa, Por isso hoje temos visto muita gente voltando às academias, estão trabalhando com alimentos mais saudáveis, e é muito interessante, o nosso Eterno Pai, Ele deixou instruções daquilo que deveríamos, inclusive, nos alimentar. Que tipo de vida deveríamos ter? Mas há uma coisa que prejudica muitas pessoas e tira o tempo de vida nessa terra. Porque Deus, o Eterno, o Pai Eterno, Hashem, Ele nos dá uma condição para termos uma vida longa nessa terra. Nós aprendemos logo em seus mandamentos que Ele diz que aquele que honra pai e mãe terá uma vida prolongada na terra. Essa honra não está ligada só à obediência, que muitas vezes só querem pensar na obediência como honra. Honra também é aquilo que a gente pode fazer
para dar sustento aos nossos pais, tá? Aquilo que eu posso prover para que eles tenham uma vida boa e também longa sobre essa terra. Isso volta para mim, me trazendo vida longa também, dada por Deus, porque só o Eterno pode acrescentar tempo ou tirar tempo de nossa vida nessa terra. Mas veja só o que o Salmo, capítulo 34, versículo 12, 13 e 14 também diz para nós. Muitas vezes queremos soluções para os nossos problemas, mas observa que Davi diz aqui para nós. É um salmo feito por Davi, tá? Então nós vamos ver esses versos aqui. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se assim for, mantenham sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganosas. Desviem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e sigam-na. Os olhos de Adonai assistem os justos e seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Você vê que Davi vem construindo a vida daquele que quer ter paz, quer ter uma vida boa e longa, né? E ver paz nessa terra. Ele primeiro tem que ser uma pessoa que se afasta do mal, que seus lábios também não ficam procurando falar maldade das pessoas, que nós chamamos de lashon hará, a maledicência. Muitas vezes as pessoas comentam e acham que por comentar, mesmo sendo uma verdade, né, isso não tem problema. Tem problema sim. Você não tem direito nem de comentar da vida de ninguém, a não ser da sua própria vida. Então, assim, busque falar sobre a sua própria vida. Se você vai falar de alguém, de algum erro de alguém, fale para este alguém que ele está vivendo de maneira errada. Corrija-o, exorte-o. Isso sim, você tem direito a fazer. E é interessante que até nós podemos descobrir se a pessoa é uma tola ou é um sábio. Porque o próprio provérbio vai dizer que se nós repreendemos um sábio, ele se tornará mais sábio. Mas se fazemos isso para um tolo, teremos um inimigo. Então, nós temos sim e podemos, né, falar para as pessoas e dizer, corrija-se. A palavra do Eterno nos ensina e nos instrui a viver dessa maneira e você está fazendo errado. Arrependa-se. Você tem direito a fazer isso, mas falar com outros a respeito de uma outra pessoa, isso é lashon hará, ainda que seja verdade. E aí vem uma bênção de Deus sobre nós, né? Porque o salmista já pergunta, né, quem de vocês tem prazer em viver? Primeiro tem que ter prazer nessa vida. Que prazer nessa vida? Não é na vida do sistema do mundo, mas é olhar a vida que Deus te doou para ser uma boa pessoa nessa terra, para poder viver paz na sua casa, na sua família, ser alguém que traz alegria e você tem que ter esse prazer nessa vida. Então, quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? É a outra pergunta. Ele disse, assim for, mantenha a sua língua afastada do mal, os seus lábios de conversas enganosas. Inclusive, se manter longe de muitas conversas que às vezes você pensa que é verdade e não são. Hoje nós estamos vivendo dentro de um sistema que está sendo falado muito sobre fake news, né? Palavras enganosas. Então, se você vai citar algo, procura a fonte daquilo, a veracidade da história, para que você possa se utilizar dela. Senão, você pode estar propagando conversas enganosas e isso não agrada o coração de Deus. Para você ter uma vida boa nessa terra, você solucionar grande parte dos seus problemas, você tem que compreender que a prática da Torá vai resolver isso na tua vida. Às vezes as pessoas pensam que só a oração vai funcionar. Não estou dizendo que a oração não tem poder. Tem sim. A oração, ela dentro daquilo que está de acordo com a vontade do Eterno. A oração que realmente há condições para que ela seja ouvida diante do Eterno. Você sabe que se o marido com a sua esposa tem algo que provocou nela um coração amargurado e tornou isso, tirou essa shalom bait, essa paz da casa, a oração dele não é ouvida. Então, existem situações que impedem a sua oração de chegar diante do Eterno. Se sua vida é uma vida de pecado e depois você está orando diante do Eterno, querendo soluções para os problemas, você acha que o Eterno te ouve?
nós encontramos a palavra também nos ensinar que os pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é preciso que você esteja limpo disso. Você tem que ter uma vida justa diante do Eterno, para que o Eterno possa ouvir a tua oração. É por isso que a gente está dizendo aqui, eu estou falando aqui, que você tem que ter uma vida de retidão, segundo as instruções que o Eterno nos deu, para que o próprio Eterno possa ouvir a tua oração. Lá em Levítico 19, dos versículos 17, 18 e 19, né, no livro de Vaikra, Levítico, você vai ver algo maravilhoso que o Eterno deixa para nós, esse ensinamento. Ele passou essa instrução para que Moshe pudesse escrever para nós, capítulo 19, do versos 17, 18 e 19. Não odeiem seu irmão. Não odeie seu irmão no seu coração. E repreendam seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Que nós estávamos falando também daquilo que temos que tratar, não como Lashon Hará, mas falar direto às pessoas quando estiverem provocando ou vivendo no erro. Não se vinguem nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ame seu vizinho como a si mesmo, ou ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu acredito que você já ouviu essa frase. O Rebbe de Nazaré, Yeshua, que nós cremos que ele é o Mashiach, o ungido do Eterno, ele deixou essa palavra. Ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas, e quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o chamado que está em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9. Ele está citando ali, amar a Deus sobre todas as coisas, Então, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas posses. É isso que ele está querendo trazer para nós, esse ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. É o que está escrito aqui. Ele estava citando esses textos de Levítico, de Vaikra, como também o texto de Devarim, o texto de Deuteronômio. E aí, nós podemos observar até o texto 19, quando Moshe diz o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Adonai. Observe meus regulamentos, não deixem que seu gado cruzar com um gado de outra espécie, não semeiem seus campos com 2 tipos de sementes de grãos, não vistam roupas de tecidos feitos com 2 tipos diferentes de fios. E aí ele vai trazer outras instruções da prática que vai para o seu bem. Aqui não é algo que vai tornar você, a sua alma, em pecado, mas você começa a observar que ele está falando de como cuidar do gado, como cuidar do campo. Olha o cuidado de Deus, lhe instruindo para ter uma boa vida, e principalmente para aqueles que vivem do campo. Então, você pode observar esses ensinamentos e ver que isso é bom, porque Deus é bom. Lá na palavra de Devarim, Deuteronômio, nós também podemos ver no capítulo 11, do versículo 26 ao 28, outra palavra que vai mostrar como termos uma vida de vitória nessa terra. O Eterno diz o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se derem ouvido às mitzvot, aos mandamentos de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Eu não sei se você pôde prestar atenção. Aqui ele fez o seguinte: ele disse, se você for obediente, você receberá coisas boas, mas se você desobedecer, receberá coisas más. A bênção, você será liberado para prosperar. A maldição, você será amarrado e não terá prosperidade. Quando o Eterno faz isso para o seu povo, para os seus filhos, ele está exatamente dando uma boa instrução, assim como, volto a dizer, quando eu, como pai, e aprendendo também com meu pai, nós temos instruções em nossas casas para que possamos nos dar bem. Nossos pais chegam, e eu como pai também, chego para os meus filhos e digo, olha, estudem. Não passem tempo demais assistindo filmes
ou na internet, ou no celular. E às vezes a criança, o menino, acha ruim porque ele quer ter esse tempo todo que ele não pode medir, mas ele não está percebendo aquilo que nós já vivemos e sabemos sobre o futuro. Então nós começamos a dizer para eles: estudem para que vocês possam galgar situações na vida com mais, vamos dizer assim, vantagem. Nós passamos instruções. Quando nossos filhos são muito pequenos, não põem o dedo na tomada. A gente começa a instruí-los a não pegar coisas do lixo, a não pegar coisas do chão e pôr na boca. Nós começamos a dar todas as instruções para que eles tenham uma vida saudável e uma vida boa nessa terra. Mas se eles desobedecem, mas se ele vai lá e coloca o dedo na tomada e leva um choque, não fui eu que, por mal, que eu sendo mal, fiz com que a tomada desse um choque nele. Mas eu já tinha dado a instrução. Mas se ele foi lá e desobedeceu e recebeu ali um choque, ele vai ver que aquilo é um mal e que o Senhor sempre livre nossos filhos de um dia de chegar a ter um caso sério por um choque, por ter a desobediência. De às vezes ficar doente porque pegou exatamente aquilo que não deveria comer e colocou em sua boca. Então nós começamos a ver a bênção e a maldição dentro da nossa casa. Se eles ouvirem, nos obedecerem, eles vão ter bênção, mas se eles desobedecerem, eles vão ter a consequência do erro, da escolha errada que fizeram. É isso que o Eterno está falando aqui para nós, como povo, como família. E nós temos que entender e tirar de lado, tirar da nossa mente, que a Torá do Eterno, ela é algo pesado, que ela vem algo de uma forma para nos colocar como escravos. De maneira alguma. A lei liberta. Se você é um cidadão no Brasil, você cumpre as leis do Brasil e você tem liberdade, direito de ir e vir. Mas se você for um transgressor, você pode estar por trás das grades e aí se torna um escravo, um preso. É isso que nós temos que entender. O Eterno nos deu lei para que tivéssemos liberdade, para que pudéssemos viver diante dele, podendo ir e vir diante de sua presença. Que você possa entender que ter uma vida boa nessa terra depende daquilo que você planta. Comece a mudar o tipo de semente, das maneiras das suas ações nessa terra, para que você possa começar a colher também um bom fruto e ter uma vida sossegada e abençoada nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa aprender as verdades da Torá. Shalom.